A batalha estava muito grande, é Josué capítulo 10. Os amorreus estavam fazendo uma coalizão, 5 reis, coalizão para derrotar os gibeonitas, para derrotar tudo que viesse pela frente, lógico, inclusive Josué também. E neste ponto aqui da batalha, quando o dia estava terminando, porque o dia iria terminar e Israel ficaria em desvantagem, porque Josué foi ajudar os gibeonitas, Deus falou com ele de uma forma muito clara. O Senhor falou com Josué dizendo: não tenha medo destes reis, são 5, não tenha medo deles. Eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Esta era a promessa de Deus. Josué venceria esta guerra. Josué venceria. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou numa confusão diante de Israel. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é bem importante isso aqui, gente. Então, vimos no episódio passado que Israel ganha de Deus, por meio de Josué, luz e tempo adicionais. O dia ficou maior para que eles pudessem definitivamente vencer esta guerra. Deus deteve o movimento do sol para proteger e abençoar os seus filhos. Você entende isso? Essa história de Josué 10 mostra como Deus está disposto a fazer o que for necessário para que você e eu sejamos vencedores nas nossas guerras, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Ele está disposto a fazer o que for necessário para que o propósito dele se cumpra na íntegra. Isto é Deus. Se for preciso, ele vai parar o sol, ele vai parar a lua. Se for preciso, ele vai estender o dia para que a gente conquiste o que é nosso. Isso está na Bíblia justamente para que possamos analisar desta forma. Nada do que está na Bíblia é simplesmente história. Está na Bíblia porque significa algo para a nossa jornada de fé. Está na Bíblia porque serve para aumentar o termômetro de nossa fé. Então acredite, Deus vai fazer o impossível por você. Pegue esta palavra, viva esta palavra. É isso que encontro aqui. O povo estava numa campanha para a conquista da terra prometida. É isso. Era uma guerra essencial para os israelitas. Alguém pode até dizer, mas por que Josué estava na guerra? Ele estava na guerra, neste ponto aqui do capítulo 10, porque era essencial para a conquista. Nós temos guerras para vencer e são guerras essenciais para nossas conquistas. Havia uma cidade chamada Gibeão. Os gibeonitas, com medo, fizeram uma aliança com Israel. Isso foi muito importante. Eles fizeram uma aliança com Israel. E Josué fez esta aliança porque Deus havia dito sim. Entendeu? Ah, entendeu, eu sei. Quando diz sim, você pode dar o passo. Não dê o passo na incerteza. Dê o passo com o sim de Deus. Josué teve o sim de Deus para dar este passo. Mas os amorreus se revoltaram contra, como eles disseram, a traição dos gibeonitas. Os amorreus disseram, os gibeonitas, eles nos traíram. Então se revoltaram. O rei de Jerusalém, que era uma cidade dos amorreus, formou uma coalizão para atacar Gibeão. Estou sublinhando bem isso, para que a gente possa entender que a guerra era feroz. Eram 5 reis amorreus que cercaram Gibeão, este lugar chamado Gibeão.
E foi neste ponto, exato neste ponto, a gente vê pela palavra que os gibeonitas pediram socorro, pediram ajuda a Josué. Você está me entendendo? Talvez você já tinha lido isso muitas vezes, mas não tinha analisado muito bem. O sol parou e tal, a lua parou, venceram, mas a coisa era grande. Era uma coalizão de 5 reis para derrotar Gibeão e derrotar Israel, derrotar Josué. É isso. Então foi nesse ponto que os gibeonitas clamam por socorro e o povo de Israel, Josué, estava aproximadamente 30 quilômetros de Gibeão. 30 quilômetros. Como havia uma aliança válida entre eles, era uma aliança aprovada por Deus, esta aliança, entre Josué, o povo de Israel e os gibeonitas, então Josué sente que ele deve realmente ajudar os gibeonitas. Ele poderia ter dito não? Sim, ele poderia ter dito não. Era arriscado demais? Sim, era arriscado demais. A coalizão dos amorreus era poderosa. Portanto, sim, era arriscado demais. Porém, Deus garante ao nosso Josué, Deus garante, Josué, você vai vencer. Você vencerá esta guerra, Josué. Eu tenho dado na tua mão, estes reis. Já dei na tua mão, Josué. Acredite, você precisa ir. Josué teve a vitória garantida. E no próximo episódio a gente vai ver como esta vitória veio. Até pedras do céu caíram, mas no próximo episódio. Vitória garantida, Josué. Nas tuas mãos estão os reis, amorreus. Vá! Glórias a Deus. Que coisa tremenda a gente estudar. Por que estes nomes estão na galeria de heróis, não é verdade? Eles experimentaram o extraordinário. Eles viveram o extraordinário de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento tão precioso aqui com minhas irmãs e meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu prometeu a vitória para Josué e esta vitória chegou, foi cumprida. Obrigado, Senhor, porque tens prometido vitórias para esta minha irmã, este meu irmão também. E eles estão crendo em Ti, estão crendo que a vitória vai chegar. Estão crendo, Senhor, que tudo vai ficar bem dentro de casa, que tudo vai ficar bem com eles. Estão crendo, Senhor, que será aprovado aquilo que precisa ser aprovado, a assinatura que precisa chegar vai ser assinado. Enfim, Senhor, Tu fazes e eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que esses momentos aqui de oração assim, eles refletem algo. Eu sei que testemunhos chegam. Eu sei que o Espírito Santo conhece muito bem o que você precisa, não é verdade? Que Deus abençoe você, que haja prosperidade, que haja saúde, que haja bênçãos. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno